no século que nós estamos vivendo, talvez nenhuma outra doutrina tenha tanta urgência de ser pregada, ensinada nos púlpitos, do que a doutrina da regeneração. Essa talvez seja a doutrina mais urgente, mais necessária, mais oportuna, mais pertinente para a igreja do nosso século. E ao mesmo tempo, nós encontramos um paradoxo. Ao mesmo tempo que é a doutrina mais necessária, importante a ser pregada, talvez é a doutrina mais esquecida, rejeitada, olvidada dos nossos púlpitos. A doutrina da regeneração. O que quer dizer regeneração especificamente? No que consiste essa doutrina? É a doutrina que fala do novo nascimento, do renascimento. É uma doutrina fundamental, sem a qual nós não ingressamos no reino de Deus. Nós não ingressamos na nova aliança. Nós não ingressamos nos benefícios do reino, nos benefícios da aliança. E doutrina sem a qual nós não ingressamos na maior promessa da nova aliança. Novos céus e nova terra, a vida eterna, os céus. Sem novo nascimento, nós sequer podemos ser chamados de cristãos. A maioria dos males são causados por quê? Pelo pecado. Toda transgressão recebeu justo castigo, diz o autor de Hebreus. É o pecado, o salário do pecado é a morte. Não é isso? O que mais que causa os males? Satanás. Não é Satanás? E como, presta atenção, a causa do sofrimento, gente, é o pecado. É o pecado que traz todas as moléstias que você conhece. É o pecado, A ira vem do pecado, a soberba, do pecado, a lascívia, prostituição, adultério, fornicação, homossexualismo, procede do pecado, a vaidade, a arrogância, do pecado, o desequilíbrio emocional, o desejo de suicídio, o assassinato, o ódio, a inveja, do pecado. Associa-se ao pecado. Qual é a outra fonte de mal? O nosso vil tentador, Satanás, que mata, rouba, destrói, seduz, tenta, influencia. Venha comigo, aprofunde-se, saia do subcutâneo, vá até o íntimo, vá até o âmago, vá até a medula do problema. Agora, como eu me livro tanto do pecado quanto de Satanás? Como eu combato essas forças invisíveis e destruidoras? Como eu as restringo, as refreio? Como? Usando a rosa ungida, o vale do sal, ungindo algum utensílio, fazendo alguma campanha neopentecostal? Em hipótese alguma. Como? Romanos capítulo 6 e capítulo 8. E o pecado não terá mais domínio sobre vós. Contra quem o pecado não tem mais domínio? Com aqueles que estão debaixo da graça e não da lei. É a conversão que elimina os efeitos do pecado. É a conversão que restringe, paralisa, estanca a força devastadora do pecado. É a causa. Agora, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Quando que o pecado deixa de ter domínio? Quando que que você fica morto para o pecado? No ato da conversão.
na regeneração, no novo nascimento. Agora, como se vence Satanás? A Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas para o império da luz, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Houve um transporte, fomos comprados e resgatados. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que eu tomo a armadura de Deus? Para resistir às ciladas. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas contra uma hierarquia organizada, inteligente, poderosa, principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Como eu as venço? Tomai toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calça os pés do evangelho da paz, embraça o escudo da fé, toma a espada do Espírito. O que é isso? Conversão, vestir-se da natureza de Cristo. A salvação de Cristo, a justiça de Cristo, a verdade de Cristo, o evangelho de Cristo, o autor e consumador da fé, e a espada, que é o próprio Cristo. É nos revestirmos de uma nova natureza. Só o salvo pode resistir ao diabo, só o salvo pode combater o diabo, só o regenerado. Quando o evangelho da glória e da graça de Deus, como uma jamanta, como um míssil, com ogiva nuclear, perpassou, penetrou os corações deles e fizeram dele novas criaturas, novos seres, novas naturezas, novas visões, novo pensamento, nova perspectiva. Então todo o pacote veio junto. É que nós, para ingressarmos no reino, passamos por uma metanoia, uma transformação. As naturezas são mudadas. Essa é a nossa maior e mais drástica diferença de qualquer outra religião. Eu caí no dia que Adão caiu. Eu recebi o mesmo castigo que Adão recebeu. Eu sofri todas as sequelas que Adão sofreu. Meu problema reside no fato de não ter ocorrido regeneração comigo. A minha natureza não foi transformada. Sabe como você vai aniquilar os sintomas? Sabe como você vai reduzir os sintomas a nada? Combatendo a causa. E aonde a causa? O nosso coração. E como então eu combato a causa? Arrependimento e fé. Eu olhar para o espelho da palavra e dizer: Senhor, tem compaixão de mim, eu estou definhando. É confessar o pecado, é abrir o coração e dizer: Pai, eu pequei. Eu não sou isso que pensam. Eu não tenho isso que pensam. Eu sou um pecador. O filho pródigo, meu irmão, pegou a herança do pai, fugiu para a terra distante, foi morar com porcos, foi comer com porcos, foi habitar no chiqueiro e achava que estava abafando, achava que era o cara, fedendo a lavagem, morando com porcos, comendo com porcos, degenerado, uma aberração da sociedade. Quando foi que a restauração dele se deu? A Bíblia diz que o filho pródigo, caindo em si, ele olhou para ele disse: meu Deus, olha o lugar que eu estou morando, isso aqui é um chiqueiro, essas pessoas aqui do meu lado são porcos, a comida que eu estou me nutrindo é lavagem. Ele viu a condição fétida, execrável, deplorável que ele estava. Caiu em si. Eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou isso tudo, eu sou um porco, eu sou vil, eu sou terrível. Aí ele disse: Pai, eu pequei. Ele
não disse, pai, o meu irmão. Não, ele não disse, pai, a minha mãe. Pai, aquilo. Não, pai, eu pequei. Eu sou culpado. Eu sou mau. Somente eu pequei. Arrependa-se. Entregue seu coração a Jesus hoje. Você não precisa ir para o inferno, poxa! Você não pode ser tão soberbo assim, poxa! Não é possível. Vamos combater a causa, senão você continuará por 1 milhão de anos se queixando dos mesmos estúpidos problemas. E você continuará tomando analgésicos para o resto da sua vida. E o câncer jamais será erradicado. Confesse o seu pecado. Vomite-o aqui essa noite. Abra a mão, abandone o seu pecado. Fala como filho pródigo. Comece a se cheirar. Comece a ver, você está em farrapos. Você está fedendo iniquidade. Você está comendo comida de porcos. Caia em si. E diga, pai, eu pequei. Notem o termo que o filho usa. Apesar de eu ser um desgraçado, vil pecador, eu lhe chamo de pai. Pai misericordioso, pai perdoador, pai amoroso. Perdoa-me, pai, eu pequei. Ele caiu em si. Ele disse, pai, eu pequei. Eu sou o culpado. Eu pequei. Trata-me ao menos como um dos seus empregados. Isso se chama arrependimento, convicção de pecado. O que vai acontecer se eu fizer isso, pastor? Talvez você está assim, ó. Olhe para mim. Não, eu não posso. Não, eu não posso. Por quê? Pastor, o senhor não sabe onde essas mãos já tocaram, onde esses olhos já foram. O senhor não sabe o que já passou por essa mente. Eu não posso. Não. O senhor não sabe o que essa boca já falou. Ah, o coração. O senhor não tem ideia. Ah, se o senhor conhecesse o meu coração. Não. Deus não pode aceitar um ser como eu. Não. Alguns creio que já nascem para o inferno. Eu devo ser essa pessoa. Não. Ele não pode aceitar. Veja a lama que é em mim. Veja o fedor. Veja o monstro. Veja meus tentáculos se arrastando. Olhe para mim. Não, eu não posso ir. Ele não vai me aceitar. Eu fiz mal demais. Meu querido, a Bíblia diz que o filho pródigo veio. A Bíblia diz que o pai o viu de longe correndo. É a única passagem na Bíblia que mostra Deus correndo em direção. Não há nenhuma passagem que mostra Deus correndo em direção de algo. Deus foi correndo. A Bíblia diz que o pai correu, o abraçou e o beijou. Mas o que tem isso comigo? O filho pródigo não teve tempo de tomar banho. Ele estava fedendo fezes de porcos. Ele estava cheio de farrapos. Ele estava cheio de sujeira. E o pai o abraçou. E o pai se misturou com aquele mau cheiro. E o beijou. E o recebeu. E o pôs o anel no dedo. E calçou os pés. E vestiu com manto. Deus está dizendo: venha como está. Venha todo sujo. Venha todo imundo. Venha com os tentáculos